Graça e paz, amado e amada de Deus. Esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. Por favor, abra a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Lembrando que eu sempre deixo aqui abaixo, no descritivo do vídeo, os textos bíblicos que nós meditamos e refletimos em cada devocional. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para ouvir a Tua palavra, meditar nela e aprender com o Senhor. Pai, o intuito deste devocional é conhecermos a Tua palavra, a Tua verdade, estarmos em comunhão com o Senhor, Pai. Queremos de verdade ter uma vida na Tua presença, queremos ter intimidade com o Senhor, Pai. E queremos fazer aquilo que Te agrada. Paizinho, prepara cada coração agora para a santa semente que é a Tua palavra, que ela entre no coração de cada uma das pessoas que assiste, ouve este devocional, que essa palavra nos edifique, nos fortaleça, nos dê, Senhor, coragem para viver, nos traga paz ao nosso coração e que nós possamos, então, viver na Tua dependência, Senhor, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Amados, a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia é aqui, nesse texto que acabamos de ler. Lá no versículo 18, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus fez um jogo de palavras, porque a palavra Pedro, né, Jesus estava dando aqui um novo nome a Simão, o seu discípulo, que se transformou então em um dos principais apóstolos de Cristo, o chamou de pedra. Pedra. Pedro, Petrus, significa um fragmento de pedra. E Jesus diz assim: eu te digo que tu és um fragmento de pedra. Mas sobre esta pedra, então a palavra pedra que ele usa em seguida, é petra, que significa rocha. Esse é o grego original do Evangelho, né? Que no português a gente não consegue ter essa clareza. Jesus diz: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E que rocha Jesus se referia? A rocha era a declaração que Pedro fez a respeito dele no versículo 16. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a pedra fundamental, é a rocha sobre a qual Jesus Cristo edificou a sua própria igreja. E o próprio Pedro afirma isso em sua carta, e o apóstolo Paulo também afirma a mesma coisa, né? Jesus é a pedra, né, a rocha que os edificadores rejeitaram, né, os fariseus,
os judeus rejeitaram, mas que Deus o colocou como pedra principal, né? Então, aqui a gente vai vendo que Cristo começa então a falar sobre a sua igreja, que seria formada a partir daqueles apóstolos e os discípulos dos apóstolos e cresceria até alcançar os confins da terra. Como a gente viu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, né? Bom, a igreja é tão importante para Deus, amados, e por isso que eu estou trazendo esse tema hoje para vocês. É importante para Deus, né? E as pessoas sabem tão pouco a respeito dela que eu acho que vale a pena então a gente refletir a respeito principalmente do que Deus fala sobre a igreja. Então, quem é a igreja aos olhos de Deus? A gente ouve muito quem é a igreja aos olhos dos homens. E cada um vai definir a igreja de uma forma. A Bíblia, que é a palavra de Deus, portanto, a única fonte verdadeira sobre o Criador dos céus, da terra e de tudo o que neles existe, nos diz que Jesus amou tanto a sua igreja que se entregou por ela. Em Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz assim, aqui é uma orientação do apóstolo Paulo à família. Então aqui é uma mensagem aos maridos. Mas olha a metáfora e a comparação que ele faz. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus se entregou à morte, se entregou para morrer no lugar da sua igreja, que somos nós, os cristãos. E aí eu digo os cristãos verdadeiros. O que é um cristão verdadeiro? É o cristão que segue a Jesus Cristo, que obedece a Jesus Cristo, que cumpre o propósito de Deus, que cumpre a palavra de Deus. Amados, o apóstolo Paulo se considera o menor dos apóstolos e o maior dos pecadores por ter sido um perseguidor da igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ele diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 13, o mesmo apóstolo Paulo diz, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, porque ele era fariseu. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. O apóstolo Paulo, de maior perseguidor da igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus, se tornou o maior pregador missionário e escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Foi o apóstolo que mais trabalhou em termos de evangelismo. Amados, é muito comum as pessoas associarem a igreja ao templo, né? A uma religião específica, um prédio, ou mesmo um local de reunião dos cristãos. Mas a Bíblia nunca trata a igreja dessa forma, mas como um povo, um conjunto de pessoas que creem em Jesus Cristo. Então a igreja são as pessoas que se reúnem em algum lugar, normalmente num templo, mas não somente lá. No Novo Testamento nós vamos ver que a igreja se reunia em casas. Então a igreja são as pessoas, né, que creem em Jesus Cristo. Esta é a verdadeira igreja no sentido bíblico. A palavra grega para igreja é eclesia, que significa literalmente chamados para fora. Portanto, a igreja, ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Ela foi chamada, foi arregimentada por Deus para trabalhar por Ele aqui na terra.
Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, trabalhando aqui para o propósito dele. Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos 14 a 17, assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus estava orando ao Pai. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amados, a igreja está e deve estar no mundo até a volta de Jesus Cristo. Mas ela não pertence ao mundo, ela pertence a Deus. Podemos então entender a igreja como uma agência de Deus aqui na terra para cumprimento do seu propósito, que é a continuidade da obra evangelizadora e salvadora de Jesus Cristo. Muito embora a igreja não tenha poder para salvar ninguém, repito, a igreja não tem poder de salvar ninguém, ela é que proclama o evangelho de Jesus Cristo. Ela foi chamada para pregar a verdade. Como Jesus disse, a palavra de Deus é a verdade. E através da pregação da igreja, as pessoas então se arrependem e se voltam para Jesus Cristo. O aceitam como Senhor e Salvador. E então são salvos por Deus, salvos da ira vindoura, salvos do pecado, porque a obra de Jesus na cruz do Calvário pagou pelos pecados de todos os que professam a fé nele. E quando eu digo que eu tenho fé em Cristo, eu digo, eu sigo a Cristo, eu obedeço a Cristo. Pelo menos eu me esforço para isso. Eu sou um pecador, mas eu me esforço para fazer a vontade de Deus. Nosso papel, então, é cumprir a ordem recebida do próprio Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso supremo pastor, o sumo sacerdote eterno, Jesus, que está lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amados, as Sagradas Escrituras utilizam de muitas metáforas para se referir à igreja. E essas metáforas também nos revelam quem é a igreja aos olhos de Deus. Vamos ver algumas delas? A primeira que eu quero trazer a vocês é que a igreja é o povo de Deus. Povo de Deus. Cidadãos do céu. Amados, lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo a este jovem presbítero, e por isso essa é uma carta, assim como as cartas a Timóteo, são consideradas cartas pastorais, Diz assim, ele deu a si mesmo, ele, Jesus, deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha só, amados, nós não somos chamados simplesmente para ser um povo exclusivo de Deus, mas dedicado às boas obras de Deus, obras que Ele preparou desde o princípio para que andássemos nelas. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 18, diz assim, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre vocês. Serei o seu Deus,
e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e se separem deles. Não toquem em nada, em nenhuma coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, então a primeira metáfora que a Bíblia utiliza é que nós somos, então a igreja é o povo de Deus. A segunda metáfora para a igreja é que ela é o corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. 1 Coríntios 12, de 12 a 14 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amados, então aqui nós vemos que a igreja também é considerada como corpo, onde Jesus Cristo é o cabeça. E nós sabemos que o cabeça, ou a cabeça, é que coordena todos os membros do corpo. Por isso, da mesma forma, nós como os membros, estamos ligados uns aos outros para fazer aquilo que Jesus Cristo nos pediu para fazer. E só podemos saber disso porque, tendo recebido Ele como Senhor, nós já procuramos ler cuidadosamente as Escrituras para entender o que Ele quer que nós façamos. Qual é o propósito dEle através da nossa vida aqui na Terra. Então, corpo de Cristo. A terceira metáfora que eu trago aqui para vocês, a Bíblia diz que igreja é lavoura e edifício de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 a 9 diz: quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Aqui Paulo estava falando porque havia uma divisão na igreja, e cada um dizia que era de um dos evangelistas, né? Conforme eles se identificavam mais. Tá, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Então Paulo estava falando justamente isso aqui. Versículo 5. Quem é Apolo e quem é Paulo são servos, por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. É um corpo. É uma pessoa, faz parte da igreja. E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amados, o apóstolo Paulo, ele está falando algo importantíssimo para a nossa vida. Porque a gente pode ouvir pregadores, pastores, vocês podem me ouvir anos, mas se Deus não revelar isso que eu estou explicando a vocês, no coração de vocês, nada vai acontecer. Portanto, se vocês tiverem uma revelação dessa palavra, se com o coração vocês entenderem e crerem em Jesus, então vocês estão sendo abençoados por Deus. É o Espírito Santo que está revelando. Porque se Ele não revelar,
vocês não vão entender. Lembra que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16? Foi o primeiro texto que lemos. Bem-aventurado é Simão Barjonas, filho de João, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi um ser humano que te revelou essa verdade, mas foi o meu Pai que está no céu. Você só declarou que eu sou o Filho de Deus porque o Espírito Santo te revelou isso. Amados, assim será com vocês, é conosco, com todos aqueles que agora fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. Então, como lavoura e edifício, então veja só, né? Paulo finalizou ali no versículo 9, dizendo, nós somos cooperadores de Deus. Como pregadores, eu coopero com Deus pregando o Evangelho. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, no sentido de que é Deus que faz com que a lavoura cresça e multiplique e dê frutos. Da mesma forma, um edifício. Então, é Deus que edifica vocês através da palavra dele que é declarada por nós, que somos cooperadores apenas. Veja a importância da igreja aqui na terra, amados. É através da igreja que as pessoas são edificadas como um edifício, como edifício de Deus, e também uma lavoura que dá e que produz muitos frutos. E na medida que ela produz frutos, é porque ela já se tornou também cooperadora de Deus. E assim o Evangelho se expande e alcança os confins da terra para a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor não voltará até que o Evangelho seja proclamado em todo o planeta, para que todos tenham a oportunidade de arrependimento. Amados, continuando, uma outra metáfora utilizada para a igreja por Deus é que ela é a noiva de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, tem assim, então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, aqui é o apóstolo João, venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo 5, versículo 25 diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Já havíamos lido esse texto, mas que também traz intrinsecamente que a igreja, assim como a esposa do marido, é a noiva de Cristo. A igreja também é chamada de rebanho de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 3, diz, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Amados, percebe a responsabilidade dos presbíteros? Presbítero, pastor e bispo são 3 palavras utilizadas na Bíblia para significar a mesma coisa, que é o mestre pastor, é o que prega o Evangelho, né? E aqui a gente vê então, através do apóstolo Pedro, que a igreja é também considerada como rebanho de Deus, onde Jesus Cristo é o sumo pastor, o supremo pastor. A igreja também é chamada por Deus, por Jesus Cristo, como vinha de Deus. Isso fica intrínseco lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos de 1 a 8, que diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda.
Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, Jesus dizendo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Amados, não existe cristão que não obedeça a Deus, que não produza os frutos dignos de alguém que se arrependeu. E quando a gente então obedece, então segue um mestre, isso é o que faz um discípulo. Então, verdadeiramente somos cristãos. Amado, a igreja também é chamada casa de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Paulo dizendo, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amados, então nós também somos casa de Deus. Nós pessoas, nós somos um templo. O apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 2, que assim como ele, nós somos pedras vivas que nos unimos para edificação de uma casa espiritual para Deus. Nós somos casa do Espírito Santo. A igreja também é chamada de família de Deus. Amados, Efésios capítulo 2, versículos 19 a 20. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal. Isso daqui a gente vê que é o apóstolo Paulo, né, também falando sobre o fundamento da igreja, a pedra sobre a qual a igreja de Jesus Cristo foi edificada. É Ele mesmo, Cristo Jesus. Verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra principal. A Bíblia é rica e incontestável, amados, em nos mostrar que a igreja, quem é a igreja aos olhos de Deus? Então, para fazer um breve resumo aqui, né? A igreja não é o templo, nem uma denominação, mas ela é o povo de Deus, o corpo de Cristo, lavoura e edifício de Deus, noiva de Cristo, rebanho de Deus, vinha de Deus, casa de Deus, família de Deus. Amados, Deus nos chamou, nos perdoou, nos reconciliou com Ele, nos deu a vida e nos deu o poder de sermos feitos filhos dEle. Para quê? Para servi-lo, para formar um corpo aqui na terra, até que Ele nos chame para o seu reino eterno de glória. Enquanto estivermos aqui, estamos aqui para servi-lo como representantes, como embaixadores de Cristo aqui na terra, embaixadores do reino de Deus. Como cristãos, precisamos nos unir à igreja, que é o povo de Deus, o corpo de Jesus Cristo, para agir então segundo o seu propósito. Assim como um corpo ou um membro, né, do corpo humano, ele fora do corpo é morto, não serve para nada, assim também somos nós fora da igreja.
Não existe cristão isolado, cristão sozinho. Nós precisamos estar unidos a outros cristãos pela fé. Nós precisamos estar em unidade, unidade de fé, unidade de conhecimento da verdade, nos edificando mutuamente segundo a palavra de Deus e não segundo o desejo do mundo. Muitas religiões foram formadas, amados, porque as pessoas amaram mais o mundo do que a Deus. Então criaram Deus para si mesmos, criaram mestres para si mesmos, deturparam a palavra, modificaram, tiraram o mandamento de Deus. Gente, fizeram absurdos, simplesmente para criar uma religião onde elas se sintam melhor. Elas estão se enganando, cegos, guias de cegos, onde Jesus disse que caminhando juntos vão para o precipício. Amados, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, Filho de Deus, é aquela que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Segue a palavra de Deus, as sagradas Escrituras. Portanto, conhece a verdade, leia a Bíblia, faça parte da família de Deus e que Ele te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana de bênçãos e até o nosso próximo encontro. Aqueles que fazem parte mesmo desse nosso grupo e que infelizmente não estamos podendo nos reunir presencialmente ainda, mas em breve, se Deus quiser, pela graça dele estaremos. Bastante saudade de todos. Saudade do abraço, saudade da comunhão, saudade do partir do pão, depois dos nossos encontros, nossos bate-papos. Mas fiquem na paz, tudo no tempo de Deus. Amo vocês.